tudo bem? Estamos no ar com mais um Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. Eu quero agradecer a oportunidade de entrar em sua residência, falar com o senhor, com a senhora e toda a sua família. Também convidá-los para ouvir o programa Espaço Saúde na Rádio Clube de Marília AM, todos os sábados, a partir das 12 horas. E também navegar na internet, www.spacosaude.net. E assim nós vamos construindo a nossa interação. E no programa de hoje, atendendo o pedido de uma internauta, nós vamos conversar com o deputado federal Walter Yoshi, para ele explicar esse projeto que ele tem sobre a desoneração dos medicamentos. Deputado Walter Yoshi, obrigado por estar no Espaço Saúde. Obrigado, querido amigo Pedro Tolentino. Seu programa é um programa muito importante aqui na cidade de Marília. Essa oportunidade que a gente tem para falar de saúde, para falar da nossa cidade, para falar dos projetos que a gente tem apresentado na Câmara dos Deputados. E hoje é uma satisfação grande ter feito essa agenda com você na parte da manhã e nesse momento falando com o nosso telespectador que está em casa e nos assistindo. Essa agenda de manhã eu vou falar no terceiro bloco, que o deputado vai explicar um pouquinho mais essas ações que nós vamos fazer. Deputado, quer dizer que vai acabar o imposto do remédio? Como que é esse projeto? Olha, seria ideal que a gente realmente acabasse com o imposto do remédio. Esse nosso projeto, que na verdade é uma frente parlamentar composta por mais de 200 deputados e senadores, foi lançado no mês de abril desse ano no Congresso Nacional. E eu lancei essa frente parlamentar justamente em função da informação que nós obtivemos de que 34% é o tamanho do imposto sobre medicamentos do nosso país. Você sabe quanto é no mundo? 6% é a média. Sendo que em muitos países fora do Brasil, até em países em desenvolvimento, não estou falando só de país de primeiro mundo, nós estamos falando também da Venezuela, do México, que são países da América Latina, e dos Estados Unidos, onde o imposto é praticamente isento, 0%. E na média é 6%, nós estamos com 34%, nós estamos totalmente fora da curva, fora da realidade mundial. Ou seja, deputado, se eu for lá comprar um remédio na farmácia, hoje 1/3 do preço é imposto. 1/3 do preço é imposto. E a gente brinca, se você entrar latindo, você paga menos imposto, porque os remédios veterinários, aqueles para os animais, têm uma tributação menor que o imposto para ser humano, né? Por exemplo, a tributação dos produtos da cesta básica, arroz e feijão, 15%, leite, 9% e o remédio, 34%. Quem paga essa conta? Na verdade, todos nós pagamos, mas quem paga mais alto é a pessoa mais pobre, que não tem condições de ter acesso ao remédio. A pessoa mais pobre, segundo as pesquisas, gastam em média R$ 7,00 por mês. As pessoas de melhor poder aquisitivo gastam cerca de R$ 100,00 por mês. Ou seja, se eu tivesse condições de comprar, eu estaria comprando R$ 100,00. A pessoa mais pobre não tem. Então, diminuir o imposto do remédio em 34%, ou que seja para o nível da cesta básica, já que não vai dar para acabar com o imposto, não vai dar para zerar, eu acho que seria uma medida boa para os governantes como um todo. A gente não está falando só de imposto federal, que aí nós estamos falando de PIS e COFINS. Estamos falando principalmente do ICMS, que é uma prerrogativa dos governadores. E aqui no estado do Paraná, o governador Beto Richa, quando teve a crise mundial em 2008, o que ele fez? Assim como o governo federal fez uma série de desonerações, naquela época foi feito para automóveis, você lembra que foi feito inclusive para linha branca, fogão, geladeira, o governo do estado do Paraná reduziu o ICMS de 18% para 12% em algumas categorias de produtos, entre elas o remédio. O que aconteceu de lá para cá? Triplicou a arrecadação dos impostos de remédio. Ou seja, ele deu condição para a pessoa mais pobre ter acesso ao remédio, ter acesso ao medicamento.
as pessoas que não tinham condições de comprar passaram a comprar aqueles remédios que eles não podiam e hoje estão podendo. Naturalmente, o que aconteceu no estado do Paraná foi que houve a diminuição dos gastos em saúde naquele estado. O governador Alckmin, nosso governador do estado de São Paulo, poderia seguir o mesmo exemplo. E nós criamos uma frente no estado, coordenada pela deputada Maria Lúcia Amari, e que agora, através de um trabalho em conjunto, nós estamos num trabalho de negociação com o governo do estado de São Paulo. Isso é importante, deputado, porque tem um grande movimento no país aí para que as populações e toda a população de todas as tenha acesso a serviços, água tratada, né, água encanada, alimentação, tem o Bolsa Família aí. O remédio é um assunto que estava fora dessa discussão, o senhor trouxe com esse projeto. As ruas demonstraram, no mês de junho, que a saúde, a educação e a segurança estão na prioridade da população. A população quer saúde de qualidade. E quando a gente fala em saúde, que é uma prerrogativa constitucional, porque todos nós temos direito à saúde, o governo deveria entender esse recado e tornar o imposto do remédio um imposto mais, digamos, equilibrado e condizente com a necessidade da população, porque é um bem essencial para todos nós, é um produto essencial para a vida. Remédio é essencial para a vida, como disse o deputado, remédio tem que ser dado acessibilidade à população de uma forma em geral, e não é dar o remédio, não é questão só de dar o remédio, é permitir que as pessoas tenham acesso, inclusive podendo comprar economicamente, analisando a pirâmide econômica. Nós já falamos aqui, os mais pobres pagam os impostos dos mais ricos. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Agora o Espaço Saúde está com um novo site. Acesse www.espaçosaude.net. Espaço Saúde com cara nova. www.espaçosaude.net. No novo site Espaço Saúde, você encontra notícias, grande variedade de entrevistas, tudo o que acontece no mundo da saúde. Você fica sabendo no www.espaçosaude.net. www.espaçosaude.net. E tem também os programas de TV, os programas de rádio, você acompanha na íntegra no novo site www.espaçosaude.net. Um novo site, um novo conceito. www.espaçosaude.net. Você sabe que as diversas responsabilidades do dia a dia levam a um desequilíbrio emocional e baixa de energia. Todo mundo já se sentiu assim em algum momento, mas você pode melhorar sua qualidade de vida de forma natural, sem contraindicação, com as essências de flores e cristais Florais de Lara, gotinhas de pura energia da natureza que modificam seu campo vibracional, melhorando a sua disposição. Torne a sua vida mais leve. Confira essa grande oportunidade imobiliária apresentada pela Tolentino Imóveis. Casa nova à venda no condomínio residencial Costa do IP. Lazer com deck, piscina e churrasqueira, cozinha com armários planejados, 3 suítes e iluminação inteligente. Para mais informações, ligue 3301-5661. Acesse o site www.tolentinoimoveis.com.br ou faça uma visita à Avenida Vicente Ferreira, 770. Se o seu desejo é alugar ou comprar um imóvel, a Tolentino tem o que você procura e na região que você quer. Se você procura um imóvel na Zona Norte, aqui tem. Se você procura um imóvel na Zona Sul, aqui tem. Na Zona Leste, tem. Na Zona Oeste, também tem. Venha para a Tolentino Imóveis e realize o seu sonho. Tolentino Imóveis, credibilidade e confiança. Estamos de volta com o Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. E no programa de hoje, atendendo o pedido de uma internauta, nós estamos conversando com o deputado Walter Yoshi,
falando do seu projeto de desoneração dos impostos para o remédio e também fazendo um balanço do mandato parlamentar do deputado Walter Yoshi. Deputado, ser deputado federal não é fácil, né? É uma cobrança diária da população, mas ser deputado lá na Câmara Federal é um exercício para gigantes, não é verdade? Olha, é um exercício para gente que gosta de trabalhar. Eu diria que é um exercício de formiguinha, porque não basta só o parlamentar estar lá em Brasília, apresentar os projetos, votar os projetos, você ser relator de projetos nas comissões, mas sim, principalmente estar aqui também na nossa região, ouvindo a população, faz parte também do trabalho do deputado. Então, é uma dedicação integral, que requer um trabalho de segunda a segunda, de domingo a domingo. A gente praticamente se dedica a essa atividade. E eu tenho um prazer enorme em fazer isso. Eu faço com muita dedicação, muito prazer, muito carinho. Você estava falando dos projetos, eu apresentei poucos projetos da minha própria autoria como deputado federal, desde o primeiro mandato, agora estamos no segundo mandato. Um dos projetos que nós apresentamos no começo, devido à minha atuação no início na Comissão de Relações Exteriores, e nós descobrimos que havia uma oportunidade de apresentar um projeto que vai de encontro com os brasileiros hoje, em grande parte trabalhando fora do Brasil. Hoje nós estamos vivendo um mundo globalizado, onde a internet, a telefonia, os sistemas de comunicação tornam a vida da gente muito mais prática. E a baixa do custo das passagens também faz com que a gente possa conhecer outros países. Existe um contingente grande de brasileiros morando fora do Brasil. Aqueles que mesmo antes saíram do Brasil em busca de uma vida melhor. Nós temos lá um contingente grande no Japão, já foi maior, hoje são 200 mil brasileiros trabalhando no Japão. Um número grande nos Estados Unidos, também outro na Europa. As pessoas que se afastam das suas famílias tendem a se afastar também dos seus cônjuges. E nós descobrimos que existe um número grande de brasileiros já separados fisicamente e separados maritalmente. Hoje, você sabe que qualquer brasileiro que queira se separar de forma consensual, que tenha resolvido a questão patrimonial entre os casais, ele pode fazer a separação consensual em qualquer cartório. Brasileiro, cidadão brasileiro, brasileira, vai no cartório, acompanhado de uma orientação advocatícia, e faz a sua separação tranquilamente. O que nós fizemos através do projeto de lei 791 de 2007? Nós apresentamos esse projeto que permite a separação consensual de casais que residem no exterior. Ou que o marido está fora do Brasil, a esposa ficou no Brasil, enfim, que estão separados, mas que precisam realizar essa separação. Então hoje, o que acontece? Esses casais precisam retornar ao Brasil, chegar no cartório e fazer essa separação. Precisa gastar dinheiro com passagem, estadia, hotel, pedir férias lá, enfim, é dinheiro e burocracia. O nosso projeto permite que qualquer brasileiro, nessa condição, pode fazer a sua separação em qualquer embaixada ou em qualquer consulado. Eu levei de 2007 até agora para conseguir aprovar esse projeto, Tolentino. Você não imagina a dificuldade de nós, deputados, parlamentares, que temos de aprovar um projeto. São centenas de projetos que estão lá aguardando uma aprovação. Porque ele passa por todas as comissões da Câmara, depois vai para o Senado, passa por todas as comissões. No nosso caso, teve uma modificação, e essa modificação fez com que ela voltasse para a Câmara e passasse novamente em todas as comissões. E finalmente nós conseguimos aprovar. Mais de 90% dos projetos que são aprovados na Câmara e no Senado, ou seja, no Congresso Nacional, são projetos de iniciativa do Executivo Federal, ou seja, do Governo Federal. São as chamadas e famosas medidas provisórias. E essas medidas provisórias, elas passam na frente dos nossos projetos. E lá você sabe que tem muito projeto importante.
vários projetos que estão aguardando. Endurecer as penas, por exemplo, é uma delas. A redução da maioridade penal, que tem um debate muito grande no nosso país. A própria reforma política, a reforma tributária, vários projetos que estão lá sendo tramitados, mas que não têm chance de serem apreciados. E o nosso projeto, depois dessa longa tramitação, conseguiu o êxito de ser aprovado em caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça. E agora aguarda a sanção da presidente Dilma. Isso deve demorar mais quanto tempo? Porque ele vai para a Casa Civil, né, para aparecer, depois para a sanção. Isso, vai para a Casa Civil, vai para a sanção e ele volta aguardando a apreciação agora dos vetos, né? Tomara que não tenha vetos. Tomara que não tenha vetos. Eu acredito que não, porque, por exemplo, alguém poderia pedir o veto. OAB, por exemplo. Mas o nosso projeto foi aprimorado. Hoje, esse projeto diz que, para ser aprovado, precisa ter acompanhamento de um advogado. Então, acredito que ele seja tranquilo. A presidente Dilma provavelmente vai sancionar e está tranquilo. Esse é um projeto de alcance social, né? Porque os nossos irmãos, as nossas irmãs brasileiras que estão fora do Brasil, trabalhando, ganhando a vida, muitas vezes com dificuldade, porque lá fora não está fácil viver, né, deputado? A crise mundial está instalada. Às vezes, para resolver um problema desse, até um problema de patrimônio, de herança, acaba complicando. Então, isso aí vai facilitar, ganhar 10 anos, demorou 10 anos o projeto, ganha o cidadão 10 anos de idas e vindas e processo, e custo, como o senhor falou, de passagem, deslocamento, tudo isso, né? Assim como esse projeto, teve um outro em que eu fiz parte da comissão especial, que é mais conhecido como dos brasileirinhos apátridas. Esse foi aprovado em 2007, 2008, estava lá há muito tempo, porque os brasileiros, crianças brasileiras que nasciam anteriormente a esse projeto no exterior não eram considerados cidadãos brasileiros. Tinham que retornar ao Brasil para obter esse reconhecimento. Hoje, da mesma forma, em qualquer consulado, embaixada, essas crianças brasileiras são reconhecidas também cidadãs brasileiras. Agora, deputado, o senhor falou das comissões, o senhor falou do trabalho parlamentar. A gente vê muito na TV só o plenário, né? Principalmente quando tem briga lá, aquele corre-corre, pega-pega ali, o pessoal querendo usar o microfone. Mas o trabalho parlamentar nas comissões, atender as pessoas lá em Brasília, tem que correr os ministérios, tem que correr... Enfim, tem que uma agenda pesada diariamente lá. É uma agenda, você colocou muito bem, é uma agenda muito pesada. As pessoas têm... elas olham as reportagens na televisão e veem o plenário. Então, o que vem à cabeça da gente, de nós somos eleitores, que o trabalho está lá no plenário. Mas não. Ali é simplesmente o fechamento de um projeto, o fechamento de uma votação. Antes de chegar no plenário tem todo um ritual, o ritual pelas comissões temáticas, onde nós parlamentares podemos nos dedicar, digamos, mais de 80% do nosso tempo estudando os projetos, relatando os projetos, debatendo, organizando audiências públicas para ouvir a cada uma das partes e dessa forma aprimorar o debate em relação ao projeto que vai ser finalmente votado e aprovado no plenário. Então, tem muito trabalho ali no Congresso. Esse trabalho do deputado Walter Ioshi, que é um trabalho intenso e já tive a oportunidade de acompanhá-lo lá em Brasília, é uma agenda muito pesada, começa cedo, muito cedo. E o deputado que tem o hábito de receber as pessoas no seu gabinete, né, deputado? Uma mesa grande lá para pôr todo mundo na mesma sala, realmente é um desgaste muito grande. Começa muito cedo de madrugada e termina tarde da noite. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Agora o Espaço Saúde está com um novo site. Acesse www.espaçosaude.net.
Espaço Saúde com cara nova. www.espaçosaude.net. No novo site Espaço Saúde, você encontra notícias, grande variedade de entrevistas, tudo o que acontece no mundo da saúde. Você fica sabendo no www.espaçosaude.net. www.espaçosaude.net. E tem também os programas de TV, os programas de rádio, você acompanha na íntegra no novo site www.espaçosaude.net. Um novo site, um novo conceito. www.espaçosaude.net. Você sabe que as diversas responsabilidades do dia a dia levam a um desequilíbrio emocional e baixa de energia. Todo mundo já se sentiu assim em algum momento, mas você pode melhorar sua qualidade de vida de forma natural, sem contraindicação, com as essências de flores e cristais Florais de Lara, gotinhas de pura energia da natureza que modificam seu campo vibracional, melhorando a sua disposição. Torne a sua vida mais leve. Confira essa grande oportunidade imobiliária apresentada pela Tolentino Imóveis. Casa nova à venda no condomínio residencial Costa do IP. Lazer com deck, piscina e churrasqueira, cozinha com armários planejados, 3 suítes e iluminação inteligente. Para mais informações, ligue 3301-5661. Acesse o site www.tolentinoimoveis.com.br ou faça uma visita à Avenida Vicente Ferreira, 770. Se o seu desejo é alugar ou comprar um imóvel, a Tolentino tem o que você procura e na região que você quer. Se você procura um imóvel na Zona Norte, aqui tem. Se você procura um imóvel na Zona Sul, aqui tem. Na Zona Leste, tem. Na Zona Oeste, também tem. Venha para a Tolentino Imóveis e realize o seu sonho. Tolentino Imóveis, credibilidade e confiança. Estamos de volta com o Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. E no programa de hoje, atendendo o pedido de uma internauta, nós estamos conversando com o deputado Walter Ioshi. Ele explicou no primeiro bloco a lei, o seu projeto de lei de desoneração dos medicamentos, que hoje nós pagamos 1/3 do preço do medicamento em imposto, e esse projeto de lei é para diminuir esse imposto. Zerar é impossível no Brasil, mas dá para diminuir bastante. No segundo bloco, nós falamos do trabalho do deputado Walter Ioshi em Brasília, dos seus projetos, e explicou um pouquinho a dinâmica da Câmara Federal. E nesse bloco, deputado, eu vou pedir para o senhor fazer um balanço, essa opção do senhor por Marília, né? Adotar Marília como uma cidade do seu coração, e o trabalho aqui na região, que é intenso também. Olha, eu vim aqui a Marília há cerca de 10 anos, conheço a cidade, tenho muitos amigos aqui na região, sobretudo o pessoal da comunidade nipo-brasileira, que no ano de 2008 comemorou o centenário de imigração japonesa. Nós temos o Nikkei, o Okinawa, as associações que sempre nos acolheram muito bem aqui na cidade. E essa identidade, através dos amigos e do meu padrinho aqui, que é o Marcos Rezende, abriu as portas da cidade. Eu me sinto em casa. Nós fazemos um trabalho na região em cerca de 51 municípios, tendo Marília como a cidade central, e hoje eu me sinto em casa aqui em Marília porque hoje eu voto em Marília, o meu título de eleitor está aqui, meu domicílio eleitoral, tenho um apartamento pequeno, mas aconchegante, onde aqui eu venho, daqui a gente faz a região toda, e o nosso escritório, que está à disposição de todos. Aqui nós recebemos os prefeitos, as lideranças de comunidade, os eleitores, principalmente o pessoal da saúde, que é um pessoal que a gente procura ajudar bastante. Então, a cidade de Marília me adotou e eu adotei a cidade de Marília. Eu me sinto muito bem aqui nessa cidade, as pessoas me recebem muito bem e esse prazer faz com que a gente esteja cada vez mais comprometido com a cidade e com toda a região. Esse trabalho que o senhor falou com a saúde, eu tenho visto várias matérias, né, do senhor na região, repassando emendas parlamentares para Santas Casas, reunido com os provedores, com as mesas administrativas, ouvindo as necessidades, fazendo interseções junto à Secretaria da Saúde, junto ao Ministério da Saúde.
Esse é um foco que o senhor priorizou na região, dado a necessidade dessas entidades? Sem dúvida. Esse trabalho nosso faz com que a gente passe a conhecer a realidade de cada um dos municípios e de cada um dos órgãos. A gente vai muito visitando os órgãos da educação, da saúde, e ao longo desse período nós nos identificamos muito com a realidade da saúde, sobretudo com as Santas Casas. O Dr. Milton Ted, que é um grande parceiro aqui da Santa Casa de Marília, e a própria FAMEMA, que tem um trabalho importante, são duas instituições importantes aqui em Marília. Mais da metade das nossas emendas parlamentares são dedicadas à saúde. E a gente fica triste em ver uma situação que a gente viu essa manhã, e que você nos guiou, você nos apresentou, que é a realidade que a FAMEMA está vivendo hoje. Deputado, o senhor pôde estar lá na FAMEMA, ouviu os trabalhadores em greve, o senhor dedicou parte do seu tempo hoje para ir lá ouvir o clamor lá dos trabalhadores, viu a realidade, viu a preocupação dos trabalhadores com os pacientes, muito mais com os pacientes do que com eles mesmos. O senhor pôde observar lá que eles, a ansiedade deles de falar que falta de remédio, falta de infraestrutura, falta de condições é muito grande, né? O que o senhor poderia, além do que o senhor falou lá para os trabalhadores, eu queria que o senhor falasse para a população aqui de Marília e região, os internautas que estão nos acompanhando, como que o senhor pode ajudar? Porque a FAMEMA é uma instituição importante e depende apenas do governador Geraldo Alckmin resolver esse problema que já dura 21 anos. Olha, a FAMEMA é uma instituição importante aqui em Marília. Nós temos uma universidade que é um modelo para o nosso país, uma forma de ensinar totalmente diferente, diferenciada, e a saúde atende cerca de 62 cidades da nossa região. E agora as necessidades são inúmeras. Eu fiquei impressionado, surpreso, mas muito preocupado com a situação. Não somente dos servidores, dos trabalhadores, que têm muita dificuldade em atuar, sem contar a defasagem salarial, a própria forma como hoje eles estão vivendo, mas a preocupação que nós temos com as famílias da nossa região. Nós precisamos melhorar a infraestrutura da FAMEMA, nós precisamos dar mais condições para que ela possa operar de forma digna, não digo nem com luxo, mas de forma digna, essencial. Eu acredito que isso vai passar por uma reestruturação, vai passar por um trabalho onde o governador Alckmin, juntamente com a sua equipe, terá que se debruçar para buscar uma solução definitiva, que não é somente dar um aumento. Nós temos que pensar numa solução definitiva para dar autonomia, para dar uma autonomia de gestão e dar autonomia orçamentária. Eu acho que essa vai ser uma solução média e de longo prazo. Agora, no curto prazo, nós temos que resolver uma situação salarial. E o meu compromisso que eu firmei com os trabalhadores nesse encontro, para conhecer a realidade, foi de, juntamente com os outros parlamentares aqui da região e com os prefeitos da região, buscar uma interlocução com o governador Alckmin, que eu tenho certeza terá sensibilidade para poder ouvir e buscar uma solução adequada para o momento que a FAMEMA vive. O deputado Walter Ioshi disse lá no nosso encontro as formas de buscar isso, né? O caminho que ele tem como deputado federal aqui da região, eleito aqui pela região, esse compromisso de estar falando, ligando para o governador Geraldo Alckmin e startando essa ação, mostrando a situação do Complexo FAMEMA. E o mais importante, deputado, que o senhor falou, essa questão de resolver definitivamente, não é? As faculdades de medicina e enfermagem têm que ser passadas por uma unidade de ensino pública, seja ela qual for, não é? Nós temos a Unesp, tem a Unicamp, tem a USP, ou uma outra unidade que possa ser criada para isso, mas dentro do Estado. E os hospitais, né? Ou ser criado uma autarquia ou ser passado por uma OS, que os trabalhadores estejam amparados, tenham uma política salarial e essa independência, essa liberdade orçamentária, essa liberdade de gestão. Lógico que controlada, monitorada pelo Estado, mas que as coisas possam andar de uma forma regrada. Que hoje lá por falta de orçamento ou atraso no orçamento, falta remédio. A hora que o senhor saiu lá, os trabalhadores me relataram um fato,
que eles compram muitas vezes geladeira e micro-ondas e colocam dentro do hospital para atender os pacientes, né? Compram remédios para atender os pacientes, compram fraldas geriátricas para os pacientes idosos internados porque falta fralda. Ou seja, é uma faculdade que tem repercussão internacional e os seus hospitais estão sucateados extremamente. E os trabalhadores e a sociedade em geral, a região de Marília, deputado, conta com o seu trabalho, com o seu prestígio, para que a gente dê um start junto ao governador e resolva isso definitivamente. Nós temos essa sensibilidade e firmamos esse compromisso, Pedro, e a gente espera que o governador Alckmin realmente possa nos atender, possa nos receber e que possa ouvir e com a sua sensibilidade possa tomar a decisão como gestor. E eu quero aqui agradecer o carinho, parabenizar toda a equipe da FAMEMA por todo o trabalho que tem feito, com todas as dificuldades, com todas essas agruras, tem conseguido fazer o melhor possível, até tirando o próprio bolso. Então, é um gesto como humanos, como pessoas humanas. E é isso que nós precisamos na saúde, é dar um toque cada vez mais humano nesse atendimento. E vocês estão de parabéns nesse programa. Deputado, Espaço Saúde. Isso. Antes da gente encerrar, o senhor demonstrou lá, dentro desse seu carinho com a população, essa preocupação com a população em geral, um pedido para os trabalhadores para que eles mantivessem um atendimento aos pacientes internados e na urgência e emergência, né? Quero dizer para o senhor que isso é uma preocupação constante do sindicato. Hoje está sendo cumprido lá a lei de greve integralmente, 50% dos trabalhadores na urgência e emergência, 30% na assistência, pacientes internados e unidades de apoio ambulatórios, dentro do quadro funcional que tem a FAMEMA. Por que eu estou falando isso para o senhor? A direção da FAMEMA alardeou aí por meio da imprensa que não estaria sendo cumprido isso e que haveria, fizeram vários boletins de ocorrência, inclusive divulgando para a imprensa que estava faltando. Só que a FAMEMA hoje, o complexo FAMEMA, trabalha com 60% do número ideal mínimo de trabalhadores. Então a gente pode fazer escala, deputado, com os trabalhadores efetivos que tem. Porque no dia normal, os complexos, as unidades de saúde de complexo FAMEMA trabalham com hora extra. Então o trabalhador faz a sua jornada e depois dobra o plantão para suprir esses 40%. Então quero garantir para o senhor, os trabalhadores me pediram isso, que eles ficaram preocupados com essa colocação, que não tem pacientes em assistência, todos que procuram lá são atendidos, mas com todas as dificuldades que o senhor pôde constatar lá na porta do hospital. Tá bom? Então quero agradecer a presença do senhor, a sua entrevista aqui, respondendo a pergunta dessa internauta e colocar o programa à sua disposição. Eu só quero te agradecer, Pedro, você que vem fazendo um trabalho importante de comunicação através do Espaço Saúde e mostrando para a população de Marília e região o trabalho que importa para as pessoas, para o ser humano. E eu me sinto muito tranquilo em estar presente nesse momento contigo, um momento delicado, procurando ajudar da melhor forma possível. Aqui fica o meu compromisso como cidadão, como deputado federal, que é o momento. O mandato se vai, né? As pessoas passam, os mandatos também vão. Mas enquanto eu estiver nessa minha prerrogativa como parlamentar, vou procurar defender com consciência, com responsabilidade e sem fazer falsas promessas. Isso eu gostaria de colocar, porque nós vamos nos esforçar muito. Agora vai depender muito do governador. Deputado, para encerrar, não é a primeira vez que o deputado Walter Yoshi intervém no momento de crise, principalmente de greve dos trabalhadores ou antigreve, para resolver o problema. O senhor já foi, né, um ator importante para resolver um problema de crise da FAMEMA, atendendo um pedido nosso. O senhor podia relatar um pouco esse trabalho do senhor? É uma realidade, naquela época foi uma realidade totalmente diferente, mas a FAMEMA já vinha com um desgaste, na verdade, a corrosão dos salários dos seus profissionais e que estavam acumulando uma decomposição muito grande e quase eclodindo uma greve. Quando o nosso coordenador da região, Marcos Rezende, me pediu uma reunião aqui em Marília, acho que foi no domingo de manhã,
nós viemos aqui, conversamos, e na época o secretário Pinotti, Dr. Pinotti, que foi um parlamentar, foi um médico atuante, já falecido, saudoso Dr. Pinotti, era secretário da Secretaria de Ensino Superior no governo Serra, que nos deu a cobertura, nos deu a abertura para um diálogo. E no ato seguinte, se não me engano, foi numa segunda ou terça de manhã, uma comissão da FAMEMA esteve com o secretário, e o secretário, na sequência, o governador Serra, conseguiu estancar aquela greve, fazendo um acordo que foi muito importante para poder manter os serviços para a população. Então, nós tivemos muito sucesso naquela ocasião. Hoje a realidade é diferente. Hoje parece que a realidade é mais difícil. Ela não somente aponta um desgaste salarial grande, como também problemas na infraestrutura de atendimento. Acho que o nosso desafio agora é maior e espero termos êxito dessa vez também. Mas grandes desafios é só para pessoas competentes e nós contamos com a sua competência, deputado, e obrigado por estar no Espaço Saúde. Muito obrigado, Pedro. Parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos, deputado. Eu sei que a sintonia da sua TV é uma escolha pessoal. Por isso eu quero agradecer a você por ter escolhido o Espaço Saúde para a sua sintonia. Obrigado pelas orações, mensagens positivas e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Deus em mim, saúde a Deus em você.